Olá, espero que você esteja em paz para uma viagem. A viagem do conhecimento e da descoberta do novo que o nosso Tome Ciência pretende propiciar. Decifrar o universo em que vivemos sempre esteve entre os maiores desafios da ciência. Saber sua origem e o seu destino é uma constante preocupação para físicos e astrofísicos. O programa desta semana promove uma ampla discussão sobre a importância das atividades espaciais no mundo e no Brasil. Por que voltar à Lua e ir a Marte se a Terra ainda não resolveu seus próprios problemas? A conquista do espaço proporcionou ganhos científicos como as telecomunicações, o sensoriamento remoto, a meteorologia e muitos outros. Os riscos, os perigos das atividades espaciais também estão em nossa pauta. Você vai poder saber as razões da explosão do foguete brasileiro VLS-1 em Alcântara, no Maranhão, em agosto de 2002. Passo então a apresentar agora os nossos convidados da semana. Tirso Vilela Neto, pesquisador titular da Divisão de Astrofísica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Paulo Murilo de Oliveira, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Física e professor titular de Física da Universidade Federal Fluminense, membro da comissão que investigou o acidente de Alcântara. O também físico Ivan da Cunha Lima, professor titular do Instituto de Física da UERJ e pesquisador aposentado do INPE que ele ajudou a criar. E o jornalista e especialista em direito espacial José Monserrat Filho, vice-presidente da Associação Brasileira de Direito Aeronáutico e Espacial e membro do Instituto Internacional de Direito Espacial. Bem, para começar, sempre houve aquela coisa da ficção científica, aquela atração pelas séries todas que a gente viu aí, mas o que será que leva o homem, na realidade, a pesquisar o espaço? Já que eu apresentei primeiro o Tirso, vamos começar por você. O que é isso na visão de vocês? Bom, eu acho que faz parte da curiosidade humana, né? Quer dizer, acho que o homem, desde a pré-história, olha para o céu, vê estrelas, vê os astros, vê a lua, vê o sol e se pergunta o que é aquilo, né? O que são esses astros, o que são esses objetos. Eu acho que o homem é curioso por natureza e acho que a partir daí toda essa aventura teve seu início. Esse início, Paulo, tecnicamente, o que é que propiciou a possibilidade do homem descobrir que verificar os caminhos que ele tinha para navegar, que ele podia chegar perto dos astros? Qual foi a evolução tecnológica que propiciou o homem imaginar pela primeira vez, nós estamos aí com 47 anos do início, do Sputnik, da exploração espacial, o que é que levou o homem a chegar a isso? É difícil você fazer previsões para o passado que você não viveu. Mas eu imagino que a curiosidade é o móvel principal de todo esse tipo de atividade científica. E no caso da pesquisa espacial, eu acho que tem muito a ver com o que acontece aqui na Terra. Eu acho que estava presente na cabeça dos pioneiros desse tipo de trabalho os produtos que iriam sair desse tipo de programa para ser usado aqui na Terra. Tais como, por exemplo? Bom, esses que você já citou, as telecomunicações. Talvez já imaginavam isso? Não exatamente como foram, mas que haveria alguma coisa do tipo, eu acho que sim. O Monserrat, além de especialista em direito espacial, essencialmente, ou originalmente até um jornalista, um homem de comunicação. Sua análise, Monserrat? Olha, eu acho que a gente tem que começar a dizer nessa questão de como é que se chegou ao espaço, pelo menos nos últimos 50, 60 anos, lembrando a Guerra Fria, porque a atividade espacial no mundo de hoje é filho puro da Guerra Fria. Quer dizer, o primeiro foguete que se conhece no século XX é o VS, aquele alemão com os quais se bombardeou o Londres, o V2, V1 e V2, né? E esse V2 é levado para os Estados Unidos, lá com parte da equipe alemã, e lá é que se começa a fazer os foguetes americanos. E na União Soviética, na então União Soviética, a partir da Segunda Guerra Mundial, a necessidade de eles terem acesso militar ao território americano levou a que eles
desenvolvessem rapidamente os mísseis balísticos intercontinentais. E foi exatamente um desses mísseis balísticos intercontinentais que inaugurou a aeroespacial levando o Sputnik. O Sputnik era uma coisa absolutamente inexpressiva. O importante naquele caso, dia 4 de outubro de 1957, foi exatamente o Semyorka, o R-7, que era o primeiro míssil balístico intercontinental, com o qual, inclusive, em seguida, o governo soviético anunciou: a partir de agora, senhores americanos, o território de vocês não é mais invulnerável. Né? E começou aí a aeroespacial. Certo. Ivan, eu queria ver, além desse aspecto da guerra, né, e depois tivemos até o episódio do Reagan programando toda uma indústria bélica em cima da questão espacial, o que é que, no seu entender, motivou também já em termos de uso, ainda na praticidade, quer dizer, fora esse lado militar que o Monserrat ressaltou? Tem um aspecto fundamental em tudo isso, que é o fato de nós termos essa chamada para o universo, chamada para as viagens espaciais, chamada para a exploração do universo, é a possibilidade de que isso aconteça. E o que garante essa possibilidade, isso é muito importante que todos tenham isso em mente, é que a física que rege os fenômenos na Terra é exatamente a mesma física que rege os fenômenos em Marte, no Sol ou em qualquer outra parte do universo. O que significa que nós podemos, explorando o universo, entender também melhor o que se passa aqui na Terra. Um exemplo muito concreto disso. Nós sabemos que existe um número finito de átomos que são viáveis, que são chamados átomos estáveis, núcleos estáveis, e que são eles que compõem a natureza com a qual nós convivemos. Né? Esses átomos têm que ter sido gerados de alguma maneira. A gente sabe que os núcleos mais pesados, isso é um conhecimento já adquirido hoje, eles foram formados em centros de estrelas, por exemplo. Né? E esses fenômenos que regem esses acontecimentos são descritos por uma física que é a mesma física que rege o nosso dia a dia aqui na Terra. Né? Então, eu acho que essa é uma questão fundamental. Se a física em qualquer ponto do universo fosse diferente da física que nós conhecemos, a exploração do universo estaria inviabilizada. Né? Bem, eu estava aqui ouvindo você até, mas notei que o Tirso estava querendo falar um pouquinho. Vai lá, Tirso. Não, acho que uma curiosidade, quer dizer, acho que a astronomia, que é a ciência talvez mais antiga do homem, a curiosidade que os astros desperta nas pessoas fez com que, bem antes do início, não bem antes, mas um pouco antes do início da era espacial, fosse proposto colocar um observatório no espaço, porque a atmosfera nos atrapalha, ou seja, a atmosfera nos deixa ver apenas uma pequena fração do que o universo produz em termos de ondas eletromagnéticas. Então, recentemente, o último grande observatório que foi colocado no espaço, o Observatório de Infravermelho, leva o nome do professor Lyman Spitzer, que foi quem propôs, na década de 40, a colocação de um observatório no espaço que ficasse livre da interferência da atmosfera. Então, a astronomia também é uma das grandes motivadoras aí dessa corrida espacial, que trouxe outros benefícios aí para a humanidade, além desse conforto, digamos assim, intelectual, de você querer entender de que é feito o universo. Existe um aspecto, e recentemente até bactérias, teve cachorro, homem, a questão de como se vive sem gravidade. E há inúmeros produtos que advieram desse tipo de pesquisa. Quem poderia me citar alguns? Assim, parece até o que o Tefal, né, é fruto também disso. Quem podia me dar um pouco mais de explicação sobre esse aspecto? Eu tenho a impressão... Monserrat, talvez. Vamos lá, Monserrat. Eu tenho a impressão que o que seria bom salientar para o nosso leitor, para o nosso telespectador, era a grande revolução trazida pelas atividades espaciais na área das telecomunicações e da observação da Terra.
Quer dizer, o que nós assistimos nos últimos 50 anos nessa matéria é uma coisa assim absolutamente revolucionária, né? As telecomunicações, a gente fala na revolução da internet, né? Mas a revolução das telecomunicações é que começou tudo isso, na realidade, nos anos 60. Não faz muito tempo, né? E a observação da Terra veio fazer com que a gente conhecesse a Terra muito melhor do que toda a história anterior, quer dizer. O que a gente descobriu na Terra nos últimos 30 anos, 40 anos... Foi olhando de cima. E olhando de cima, com a visão global, com a visão holística. Isso, claro, tem também aspectos culturais fantásticos, né? Porque a gente hoje entende que a coisa que não se entendia há 30 anos atrás, que a Terra é uma coisa única, é uma espécie de ecossistema, né? Tudo integrado e que deve ser vista como tal, e não com fronteirinhas, com, né, um sujando o outro, quer dizer, eu sujo aqui, jogo a sujeira ali, e como que está resolvido o problema. Não é assim, não. É uma outra globalização envolvendo Exatamente. isso. Paulo, eu gostaria de saber, na sua visão, nós chegamos a dizer na abertura essa questão, a água em Marte, né? Recentemente houve essa preocupação, tem água, não tem água em Marte. O que é que isso interessa para a gente? Com a escassez de água que se avizinha no planeta Terra, por que essa preocupação de saber e qual a importância científica de saber se existe água em Marte ou não? Bom, tem o problema da curiosidade de se houve vida em Marte ou não, e a água faz parte desta pergunta. Quanto à possibilidade de se resolver o problema da escassez da água na Terra com a água que haveria em Marte, eu acho muito temeroso afirmar. Não foi o espírito da minha pergunta, não. Eu fiz questão de dizer que nós estamos para ficar sem água. Isso né? é um problema E ao mesmo sério. tempo estamos olhando para a água de lá. O Ivan queria falar alguma coisa. A existência da água é essencial para a possibilidade de existir a vida como nós conhecemos. Do ponto de vista biológico, a existência de vida não seria, como se conhece, não seria possível se não fosse com a participação da água. Mas eu queria voltar para a questão que você tinha me colocado antes, se fosse possível. Sim, sim. Tem, em termos de, fora o glamour da exploração do espaço, em termos de viagens, Flash Gordon, a imagem que a gente tem de Flash Gordon, nossa geração, do Júlio Verne, para quem teve a oportunidade de ler os livros do Júlio Verne, existem aplicações espaciais que são extremamente importantes, já foram levantados por Montserrat, em termos que hoje tornam a nossa vida absolutamente diferente do que ela era há 30 anos atrás. Tem um aspecto, por exemplo, hoje quando um pescador sai num barco no meio de uma tempestade, ele tem uma espécie de certeza que ele não está sozinho no meio do mar. Tinha uma expressão baiana que diz, o mar é o lugar onde filho chora e mãe não vê. Não existe mais isso. Hoje o pescador sai com um aparelhinho, né, que dá a posição dele em termos de latitude e longitude com uma precisão extraordinária, e em caso de naufrágio, quando esse aparelhinho cai no mar, se molha, ele emite imediatamente um sinal para um satélite. Esse satélite capta o código que foi enviado para ele, determina a posição do evento onde está acontecendo o acidente e é transmitido para centros de salvamento os mais próximos possíveis de onde o naufrágio está ocorrendo. Bem, então isso era coisa inimaginável há 20 anos atrás. Bem, deixa eu aproveitar essa sua dica do pescador, e nós somos um país com uma costa imensa, né? Isso tem um peso, para pedir um intervalo. Na volta nós vamos começar a trazer essa questão aqui para o Brasil.